Hey guys, hey everybody, me again. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tempo verbal chamado Simple Present Tense. Eu comentei para vocês num vídeo anterior, num vídeo que eu fiz sobre as conjugações do verbo to be, que as terceiras pessoas he, she e it são problemáticas. E hoje a gente vai ver realmente no Simple Present Tense que elas são problemáticas mesmo. Então, presta atenção. Vamos dar uma olhadinha primeiro na forma afirmativa do Simple Present Tense. Bom, o verbo, qualquer verbo, para ser conjugado no Simple Present Tense, sendo que o sujeito dessa conjugação ou dessa frase é uma terceira pessoa do singular, he, she ou it, vai ter o acréscimo do S ao final do verbo. Isso é regra do inglês. Tranquilo até aí. Então, por exemplo, se eu quisesse falar assim, ó, usando o verbo to work, que significa trabalhar, e quisesse dizer que ela trabalha numa escola, ela trabalha nessa escola, ela trabalha na escola, tá? Em inglês, a frase ficaria she works at school. Work mais o acréscimo do S, works. Se eu quisesse falar que ele trabalha numa companhia, numa empresa, num supermercado, o que seja, he works at a supermarket, por exemplo. Tá? Vai ter o acréscimo do S e praticamente grande parte dos verbos em inglês, quando forem conjugados no Simple Present e o sujeito for uma terceira pessoa, vai ter o acréscimo do S. Isso é tranquilo. Porém, a gente tem, como sempre no inglês, algumas exceções a essa regra. E às vezes a gente não pode simplesmente acrescentar o S. Uma frase afirmativa num verbo com o Simple Present tendo um sujeito de terceira pessoa. Às vezes eu tenho que acrescentar um outro tipo de sufixo a esse verbo. E a gente já vai se acostumando agora, pessoal, com o seguinte, ó. No inglês é muito comum, quando eu tenho que acrescentar sufixos à palavra, pode ser verbo, pode ser substantivo, pode ser um adjetivo, eu tenho que tomar um cuidado, porque às vezes vão haver modificações na forma desse verbo ser escrito e falado depois. Por exemplo, se eu pegar o verbo study, né, que é o verbo estudar, um verbo que tem que ver muito com a vida acadêmica de vocês, né, o verbo estudar, vocês são students. O que eu posso perceber com relação a esse verbo? Bom, o verbo study é um verbo que termina por consoante mais y. E essa é a nossa primeira exceção à regrinha do S. Eu não posso simplesmente acrescentar S e fica studies com y e s. Não. Eu vou ter uma modificação que é a regra seguinte. Quando eu tenho uma palavra terminada por consoante mais o y e eu tenho que acrescentar um sufixo a essa palavra, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar fora o y, substituir esse y por um i e acrescentar o sufixo que eu preciso. No caso do Simple Present, o nosso sufixo seria o es. Então, se eu quisesse falar assim, ó, ela estuda inglês todos os dias. She studies English every day. She studies English twice a week. She studies English on the weekends, tá? Não importa quando que ela estuda, mas se eu estou usando o Simple Present Tense, eu vou ter que colocar IES a esse verbo e ao invés de study fica studies. Então, essa é a primeira regrinha, tá? A segunda regrinha é quando eu tenho aqueles verbos que são terminados por letras específicas. Por exemplo, verbos terminados por S, ou terminados por um 2S, ou terminados por SH, ou terminados por CH, ou terminados por X, Z ou O. Eu também não posso acrescentar a esses verbos o S simplesmente, tá? Eu vou acrescentar um outro sufixo e o sufixo que eu acrescento é o sufixo ES.
Então, por exemplo, se eu pegar o verbo to watch, que é o verbo assistir, tá? Esse verbo termina por CH, então eu não posso simplesmente acrescentar S. Se eu quiser falar ele assiste, não vai ficar he watches, com ES no final. He watches television in the mornings. Ele assiste televisão de manhã, tá? Então, a regra que eu uso para essas terminações é acrescentar o sufixo ES. Então, no caso do verbo watch, he watches. Se eu fosse usar o verbo wash, que é o verbo lavar, he ou she washes. Se eu fosse usar o verbo do, que é o verbo fazer, terminado em O, então eu não posso colocar simplesmente o S. Eu vou acrescentar o ES. Então fica he does ou she does. Então essa é outra regra de formação do Simple Present com as terceiras pessoas, ok? Então, primeira regra, se o sujeito for terceira pessoa e o verbo estiver no Simple Present, a maioria dos verbos vai ter o acréscimo do S. Se for verbo terminado por consoante mais Y, troca o Y pelo I e acrescenta ES. Se eu tiver verbos terminados por S, SS, SH, CH, X, Z ou UO, eu vou acrescentar o sufixo ES ao verbo. E tem uma exceção, que é, por exemplo, se eu tiver um verbo terminado por Y, mas ao invés dele ser consoante mais Y, eu tenha a formação vogal mais Y. Por exemplo, o verbo to play, que pode significar brincar, jogar, representar, enfim, tem vários significados para play, é a terminação vogal mais Y. Então eu não posso seguir a regra da exceção do ES, ou seja, eu vou seguir a regra geral, vou acrescentar S a esse verbo, tá? Então, para formar o Simple Present Tense nas frases afirmativas, sendo que eu tenho terceiras pessoas, eu vou usar essas três regrinhas, S, IES ou ES. Com as demais pessoas, pessoal, se eu tiver que usar o am, se eu tiver que usar o we, que é o nós, se eu tiver que usar o they, que é o eles, simplesmente eu vou cortar o to e vou colocar o verbo. Então, se eu quisesse falar eles trabalham, they work. Eu estudo, I study. Mas se eu quiser falar ela faz, she does, certo? Bom, nós também temos como usar o Simple Present nas formas negativa e interrogativa. E aí, qual seria a regra? Primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte, pessoal. Com o Simple Present, eu vou precisar de auxiliares para fazer a forma negativa e para fazer a forma interrogativa. Então, quais seriam os auxiliares do presente simples? Olha aqui, dá uma olhadinha aqui na tela, né? Os auxiliares são o do e o does. Mas o do como verbo é fazer. Mas aqui ele não está funcionando como verbo, ele está funcionando como auxiliar. Então ele é o auxiliar do presente. E ele não vai ter, portanto, uma tradução, certo? Simplesmente ele está ali para marcar que aquela frase ou está na interrogativa ou está na negativa. Do para as pessoas I, you, we, you e they, e o does para as diferentes, né? Aquelas que são a exceção das exceções, que são as terceiras pessoas, o he, she e o it. Vão usar o auxiliar does. Como é que eu formo a frase na interrogativa? Então, a regra geral é que eu vou colocar o auxiliar o auxiliar do ou does. Depois eu vou colocar o pronome sujeito ou o nome da minha frase e depois o verbo, tá? Então, se eu quiser perguntar, ela estuda aqui? Does she study here? Does she study e depois o complemento here, ok? Então, essa é a regra. O auxiliar, o pronome e depois o verbo e os complementos. Se o meu auxiliar for para um we, por exemplo, do we, do they,
do you, do I, certo? Sempre o auxiliar vai vir na frente, ok? Um detalhezinho que eu também tinha comentado para vocês lá, quando eu fiz o vídeo sobre o verbo to be, é que às vezes, pessoal, eu posso usar nas frases interrogativas as double-weight questions. Lembram das double-weight questions? São essas aqui, né? O how, what, where, when. Quando eu tiver com o simple present tense o uso de double-weight questions, eu também vou colocar essas expressões como sendo a primeira palavra da minha frase e depois eu vou colocar o auxiliar, o pronome e o verbo, ok? Então essa vai ser a regrinha. Primeiro double-weight questions, depois o auxiliar e depois a frase normal, certo? Frases negativas com o simple present tense. Onde é que eu vou colocar o auxiliar do e o auxiliar does? E como é uma frase negativa, não vou esquecer que eu tenho que colocar a palavrinha not, que significa não em inglês, é um dos não em inglês, né? E aí eu vou formar do not ou does not. She does not study English. He does not work here. E aí também eu vou fazer aquela chamada contração, que eu vou explicar depois como é que funciona a contração. Então eu vou ter o pronome sujeito, ou eu vou ter o nome, eu vou ter o auxiliar, que vai ser o do, ou vai ser o does, dependendo de quem for o meu sujeito que vem antes. Eu vou ter o not, e eu vou ter depois o verbo, que eu, ok? Então essa é a regra para formar as frases negativas. Existe a contração também aqui? Claro que existe, né? Ao invés de eu falar do not, eu posso falar don't. Ao invés de eu falar does not, eu posso falar doesn't. Ou seja, eu faço a contração entre o auxiliar do ou does e a palavrinha not. Certo? Essa é a regra de formação para o simple present tense. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: para que a gente usa o simple present tense? Em que situações? Vocês devem ter percebido nos exemplos que eu dei que às vezes eu usei alguns advérbios que a gente chama de advérbios de frequência, como por exemplo, every day, twice a week, on weekends. Esses advérbios de frequência normalmente são usados com o simple present tense. Por quê? Porque um dos usos mais importantes do simple present tense é para descrever rotina. E o que eu vou entender aqui como rotina? Rotina não é aquilo que eu faço todos os dias, simplesmente. Tá? A rotina é aquilo que eu faço frequentemente. Pode ser todos os dias, every day. Pode ser 2 vezes na semana, mas eu sempre faço essas 2 vezes na semana. Twice a week. Pode ser algo que eu faço nos finais de semana, on weekends. Pode ser uma rotina que eu tenho toda semana, uma vez na semana, once a week. Pode ser 3 vezes na semana, 3 times a week. Não importa o grau de frequência, importa que é uma rotina e que eu desenvolva essa atividade dentro desse grau de frequência. Então, por exemplo, assim, ó, algumas rotinas que nós temos no nosso dia a dia: sleep, dormir; eat, comer; wake up, acordar, né? Get up, levantar. No caso de vocês que são estudantes, né? Study, estudar. Quem trabalha, work, trabalhar. E aí depois eu coloco quantas vezes na semana eu pratico essa rotina. Eu estudo inglês 3 vezes na semana. I study English 3 times a week. Então assim, eu vou usar o simple present tense para descrever rotinas. Ok, pessoal, para descrever rotina, simple present tense. E numa próxima aula vamos trabalhar advérbios de frequência. Bye, bye!